E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é sobre teoria de Dow. E por que que isso é importante? Porque sempre que a gente está decidindo comprar ou vender baseado no gráfico, nós precisamos de informações ou evidências para suportar a nossa decisão. Por exemplo, se eu decidir comprar algum ativo, qual evidência que me sugeriu isso? Por que que eu decidi comprar? Eu posso tomar decisão baseada em figuras gráficas, por exemplo, em candlestick, em indicadores. Tudo isso são evidências na nossa análise, né? E a teoria de Dow é mais uma dessas evidências. E o ideal é que sempre quando eu tome uma decisão, eu tenha mais do que uma informação, mais do que uma evidência me sugerindo a mesma coisa, comprar ou vender. Se eu tenho duas informações dizendo coisas contrárias, eu preciso pensar melhor antes de entrar no gráfico. Então, por exemplo, se o investidor tivesse investido US$ 44 na média industrial do Dow Jones em 1896, que foi mais ou menos quando o Dow Jones foi criado, e ele tivesse liquidado a posição em todos os sinais de venda seguindo a teoria de Dow e reinvestido o dinheiro nos sinais de compra que a teoria de Dow dá, ele teria no final do período US$ 51.000. Se ele tivesse apenas comprado e seguido uma estratégia de buy and hold, ou seja, você compra e não vende enquanto acredita no investimento, no final ele teria US$ 2.500. Isso quer dizer que a teoria de Dow é melhor do que uma estratégia de buy and hold? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas isso significa que a teoria de Dow tem o seu valor. Então, a teoria de Dow é uma peça de evidência a mais na nossa análise e, além disso, ela é a base de toda análise técnica moderna. E o objetivo da teoria de Dow é determinar mudanças no movimento primário do mercado. Então, ele só se preocupava em determinar a direção da tendência. Então, ela não serve para prever a duração de uma tendência. E como a gente vai ver, um dos princípios é de que se eu tenho uma tendência estabelecida, ela deve existir até que uma reversão seja comprovada. Então, enquanto eu não tiver a confirmação da reversão, essa tendência deve continuar. Então, antes de começar sobre os princípios da teoria, eu só quero lembrar que Charles Dow, ele fez os estudos em cima do mercado americano, mercado de ações americano. E ele estudou gráficos horários para cima, mas ele dava muito mais importância para aqueles maiores, não o intraday, como o diário, semanal, mensal e anual. Então vamos lá. O primeiro princípio é que o mercado desconta tudo, ou as médias descontam tudo. Isso quer dizer que no preço já está embutido todas as informações relevantes para a tomada de decisão. E quando eu digo que as médias descontam tudo, ele dizia, é porque ele estudou o mercado americano baseado em dois índices que ele criou. A média industrial, que pegava as principais ações do setor industrial americano, e a média de transportes, que pegava as principais ações do setor de transportes, que eram os dois setores mais importantes no início do século passado, que foi quando ele estudou. Ele usou isso porque dessa forma ele teria uma visão melhor do panorama geral do mercado. Ao invés de pegar apenas uma ação isolada, que poderia ser pessimista, por exemplo, ele pegou as principais dos dois principais setores para ter uma impressão melhor a respeito do humor do mercado. A única exceção ao mercado desconta tudo seriam os atos divinos, aqueles imprevisíveis, por exemplo, catástrofes da natureza, que são imprevisíveis, mas o mercado rapidamente absorve essas informações e desconta no preço. E ele também falava que o mercado tem três tendências. A tendência primária, aquela nos gráficos anuais, que é a mais importante. As tendências secundárias, que hoje talvez sejam mais conhecidas como correções, que são aquelas que podem durar semanas ou meses. E as flutuações diárias, as tendências menores, que têm pouca importância para a tendência primária, segundo Dow. E ele fez aquela famosa analogia com as marés. Onde a tendência primária seria a maré em si, né?
se a maré está subindo ou está descendo. As tendências secundárias são as ondas no mar, as ondas podem estar invadindo mais a praia, por exemplo. Mesmo que a maré esteja caindo, elas invadem a praia e voltam, mas elas vão invadir a praia cada vez menos. E as tendências menores seriam os respingos de água, né, que tem nenhuma importância para a força da maré. Bom, então o mercado ele tem 3 tendências, a primária, a secundária e as menores, e a tendência primária tem 3 fases, ou seja, a tendência maior, ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase que é a acumulação, onde os investidores mais ligados, mais espertos, eles começam a perceber oportunidades de acumular posições. Então, eles começam a entrar no mercado com preços baixos porque sentem que a direção do mercado vai mudar. A segunda fase é de participação pública, quando o mercado realmente já mudou de direção e aí todo mundo, os traders técnicos principalmente, começam a entrar em grande volume. E a terceira fase é a de distribuição, que é onde as pessoas menos informadas já ficaram sabendo, aqueles que ficaram sabendo por último da alta ou da baixa do preço, e aí aumenta mais ainda o volume em pouco tempo. Então essa primeira aqui seria a fase de acumulação, quando o preço está ainda abaixo, por exemplo, vinha numa tendência de baixa, mas aqui o pessoal mais ligado começou a perceber que existia uma oportunidade para comprar porque o preço deveria subir depois. Aí, quando realmente a tendência reverte e o preço começa a subir, aí começam a entrar os traders, investidores em geral, e aí no final, depois de um tempo de notícia boa e preço subindo, todo mundo fica sabendo, mesmo aqueles que nunca investiram, e aí todo mundo entra desesperado para não perder a oportunidade. Então, numa tendência de alta, essa fase de distribuição também é chamada de histeria. E numa tendência de baixa, que é o último, o finalzinho, seria a fase de pânico, quando o pessoal fica desesperado e tenta vender o mais rápido possível. E aí o preço despenca. O quarto princípio é que o volume deve confirmar a tendência. Então, se a gente tem uma tendência de alta, o esperado é que o volume, que costuma aparecer assim como um histograma abaixo do gráfico do preço, ele deve acompanhar o preço. Então, se a tendência de alta, o preço está subindo, o volume também deve subir, porque o volume ele é uma forma de medir o comprometimento dos investidores com aquele ativo. E numa tendência de alta, se o preço começar a cair, o volume deve cair também. Mas numa tendência de baixa é o contrário, tá? Se a tendência maior é de baixa, quando o preço cai, os movimentos de impulsão, né, que são aqueles a favor da tendência, quando o preço desce, o volume tem que aumentar. E aí quando ele começa a subir, o volume tem que diminuir. Então, se eu tiver um movimento de correção de uma tendência maior, de baixa, o volume vinha aumentando conforme o preço cai, porque as pessoas estão comprometidas com a tendência de baixa, né? E Dow também dizia que as médias precisam se confirmar. Isso diz respeito àquelas médias que eu falei que ele usou para estudar. A Dow Jones industrial e a de transporte. Porque se uma está fazendo uma tendência de baixa com topos e fundos descendentes, para eu ter mais segurança em apostar vendido, eu precisaria ter um outro índice confirmando isso, com topos e fundos descendentes também, para aumentar a segurança da análise. Então, nos estudos dele, ele usava as duas médias, a industrial e a de transporte. As duas precisavam se confirmar. Hoje em dia, você pode usar para analisar uma ação ou outra ação do mesmo setor ou um índice do mercado. Por exemplo, aqui, esse é o gráfico da Vale. A gente vinha numa tendência maior de baixa, então esse aqui seria um movimento de impulsão, correção, e esse aqui impulsão. Então, se eu estou numa tendência de baixa, eu penso em vender, mas para confirmar o sinal, a gente precisa analisar uma outra ação do mesmo setor ou um índice. Então, aqui, esse aqui é o Ibovespa. Olha como os gráficos estão parecidos. Aqui, impulsão, impulsão, corrigiu, corrigiu. E
aqui no Ibovespa, a gente tinha um fundo aqui e ele superou o fundo anterior nesse movimento aqui. E na Vale, apesar dos gráficos estarem parecidos, olha só como aqui não superou o fundo anterior. Então eu tenho uma divergência entre os dois gráficos, né? O gráfico da ação que eu estou operando e o gráfico índice para basear minha decisão, apoiar minha decisão, eles estão divergentes. Então, o ideal para operar vendido aqui seria esperar o preço romper o fundo anterior. Aí sim, eles estariam os dois fazendo fundos mais baixos e aí eu teria uma segurança maior em vender Vale. Porque olha como aqui não superou esse fundo e no índice olha como parece que vai fazer um pivô de alta para reverter a tendência, talvez. Então é melhor eu aguardar aqui e não vender logo antes de romper o fundo. Aqui já nesse exemplo da Magalu, eles não parecem tão parecidos quanto o da Vale e da Ibovespa, mas no sentido de que eles fizeram um fundo aqui e os dois romperam o fundo anterior, e eles estão mais parecidos. E isso era o mais importante para a Dow, que o preço, ou as duas médias, né, de transporte e a industrial, elas rompessem máximas e mínimas juntas. Não precisa ser o desenho exatamente igual, mas o preço teria que superar máximas e mínimas para confirmar uma a outra. E o último princípio é que uma tendência é válida até que a reversão seja confirmada, que parece óbvio, né? Mas o que ele diz é que se eu tenho uma tendência de alta, eu não preciso ficar tendo notícias otimistas o tempo inteiro para que a tendência continue. Se a gente está numa tendência definida de alta, ela vai continuar fazendo topos e fundos ascendentes, até que, a menos que surja uma força contrária, algum motivo que mude esse cenário e faça o preço começar a cair. E no gráfico, a reversão vai ser confirmada quando surgir um pivô. Então, se eu tiver uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, o pivô vai ser a quebra desse padrão, isso aqui. Esse é o pivô de baixa. E um pivô de alta, se eu tiver uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos ascendentes, quando quebrar esse padrão de topos e fundos descendentes, aliás, e aí vai acontecer aqui, ó, forma esse fundo aqui, esse aqui é um topo e ao invés de o preço romper o fundo anterior, que seria o esperado, ele rompe esse topo. Então, aqui eu tenho o pivô de alta. Então, a confirmação seria aqui, né? Quando o preço rompeu esse aqui, ao invés de superar o fundo anterior, aqui assim eu tenho a confirmação da reversão da tendência. Ó, esse seria o pivô de baixa e aqui seria a confirmação, né, da reversão. E esse é o pivô de alta, que faz esse Z. Aqui nesse gráfico, por exemplo, o pivô talvez esteja se formando aqui. Ó, tá vendo como não é porque o preço rompeu essa linha de tendência de baixa, ele superou o topo anterior, não é por isso que a tendência terminou. Até que eu tenha a confirmação, ainda continua valendo a tendência de baixa. É isso que Dow diz. Então, mesmo aqui que o preço subiu bastante e já rompeu essa linha de tendência, rompeu o topo anterior, eu ainda tenho que pensar em vender, porque ainda a chance é maior de que ele volte e rompa esse fundo aqui. Mas o pivô vai acontecer, a confirmação da reversão da tendência vai acontecer se ele fizer isso aqui e romper esse topo aqui. Então, na prática, como seriam os sinais da teoria de Dow? Lembra que ela serve para identificar a mudança da direção da tendência. Então, imagina que a gente está numa tendência de baixa e aí o preço subiu e rompeu o topo anterior. Isso aqui quer dizer que eu tenho que comprar? Ainda não. Eu só vou comprar na confirmação, que é a formação do pivô de alta, que aí eu tenho um topo, um fundo mais alto do que o outro e um topo que foi superado pelo preço. Então, aqui seria o sinal de entrada segundo a teoria de Dow. E aí, um detalhe só, que a gente perde todo esse movimento aqui, mas isso não interessa para Dow. O que interessa é que eu tenha mais segurança
para apostar nessa reversão da tendência. Então, aquela fase, a primeira fase lá de distribuição, de acumulação, que é a primeira fase da tendência maior, ela provavelmente já passou aqui, né? Que é esse período inicial que o pessoal mais ligado começa a comprar. E aí vem a participação pública, que essa geralmente acontece na fase 2, a confirmação da reversão, a formação do pivô. E aí no final que vem a distribuição ou histeria. E aí, então esse aqui seria o sinal de entrada. E a gente só sairia quando eu tiver não o rompimento do fundo anterior, mas a formação de um pivô de baixa, que é esse Z aqui, né? Topos e fundos descendentes. E a confirmação aconteceria aqui. Então a minha entrada seria aqui e a saída seria só aqui. Ah, eu perdi todo esse movimento aqui e podia ter saído aqui ao invés de sair aqui. Sim, mas o objetivo de DAO não é acertar a máxima e a mínima histórica. O mais importante é que a gente tenha uma segurança para tomar a decisão. E para finalizar, se eu puder reforçar 3 conceitos que a gente tira da teoria, que são básicos, mas a gente às vezes esquece ou não presta tanta atenção, é a tendência, sempre identificar a tendência e operar só de operar a favor dela, você já vai ter mais probabilidade de sucesso. O volume, observar o volume concordando com a tendência, e ele também é importante em padrões gráficos, nos rompimentos. A gente espera que o volume aumente, isso valida o nosso sinal, e ficar de olho nas divergências com algum índice, principalmente para quem opera swing trade. Se for operar uma ação, sempre ficar de olho no índice, por exemplo, para ver se eles estão concordando ou não. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado pela atenção e até a próxima.